Beleza. Aqui nós vamos começar a falar sobre conto e fazer nossa correção, tá? Na primeira questão, diz o seguinte: observe a estrutura do conto e marque um X nas características corretas. Letra A, é escrito em prosa? Sim, é escrito em prosa, né? É um texto curto? Sim. Apresenta muitos personagens? Não, normalmente são poucos personagens, né? Apresenta apenas um trecho de uma história maior? Não, aí nós temos contato com o texto todo na íntegra. É escrito em versos e estrofes? Não, porque nós sabemos que esse tipo de estrutura se enquadra no gênero textual que? Poema, tá? Apresenta poucos personagens? Apresenta uma história completa? Sim, apresenta uma história completa. Na segunda questão, pergunta qual é o tipo de narrador do conto lido. Letra A. Narrador de primeira pessoa, conhecido como narrador personagem. Letra B. Narrador em terceira pessoa, conhecido como narrador onisciente. Observa que mesmo quando você tem contato com a história toda, nós vemos aí que pela forma da contagem do texto, nós estamos falando aí de uma... Percebemos aí que a história está contada aí como terceira pessoa, né? Porém, nós percebemos pelo todo o enredo que ele vai ser um narrador onisciente, certo? Tia, por que o narrador onisciente? Porque ele tem todo o domínio ali do que acontecia tanto com a história quanto as reflexões desses personagens, tá certo? Beleza. Terceira questão, você acha que o tipo de narrador escolhido foi o melhor para o texto? Por quê? Então isso aí, lógico, meus amores, é bem pessoal. Mas eu vou sugestionar para vocês uma resposta. Quando nós temos contato, não somente com a leitura, mas com o texto em vídeo, nós percebemos que se trata aí, né, de uma experiência aí de um personagem. E essa experiência, a forma que ele se apresenta, a forma que ele coloca o texto pra gente, o enredo e as reflexões, é da melhor forma. Porque nem muitas das vezes o texto falado em terceira pessoa, ele traz apenas um narrador observador. Nesse caso, ele tem todo aí o conhecimento, tem todo o conhecimento de fato dentro desse gênero, tá certo? Então, vamos lá para os nossos outros exemplos ainda na página 2, tá? Ok. Aí na página 2, na questão 4, ele pergunta qual fato gera o conflito do conto. Então, a gente precisa relembrar que o conto conta a história, né, daqueles 3 anjos, mas que na verdade é apenas um, certo? Então, o fato que vai gerar o conflito para poder estabelecer a história que nós vamos conhecer, né, ao longo aí dos aparecimentos das imagens, é justamente quando esse anjo foi o quê? Quando ele foi machucado, né? Quando ele foi acertado aí por aquele fenômeno, que ele caiu no meio da praça, se transformando em quê? Em 3 anjos, certo? Perfeito. Na quinta questão, diz o seguinte: o clímax é o momento da narrativa em que o conflito atinge seu ponto máximo. Na narrativa, os anjos do meio da praça atingem seu clímax quando? Então, vamos lá relembrar. Quando ele fica ali no meio da praça, por desconhecerem, por não lidarem ali com algo que era habitual, né, da comunidade, eles enjaulam, certo? E com o tempo, esses anjos vão ficando cada vez mais enfraquecidos, velhos, gordos da sua forma maior, né? Em função de estarem sendo alimentados ali por coisas negativas, né? Frustrações. Porém, aquele garotinho, né, que cresceu, ficou um senhor, sentiu aquela o quê? Aquele interesse, aquela dúvida e foi até eles, abrindo o que foi que aconteceu ali, o ponto máximo. Então, naquele momento ali, você pode dizer que ele atingiu o seu ponto máximo, porque o que é esse ponto máximo? É o pico da narrativa para que depois a história se desenvolva, se apresenta na sua forma o que? Já resolvida. Aí vem a letra A. Vamos lá?
Sexta questão, letra A. Em que parágrafos o registro é formal, ou seja, segue a norma padrão da língua? Então, nós temos aí mais de um exemplo, né? Mas nós podemos colocar aí, por exemplo, o trecho do texto que diz: os anjos não se alimentavam e definhavam a olhos vistos. Ninguém sabia quem havia sido o primeiro, mas certa noite alguém se aproximou e ofereceu para os anjos algo que possuía e que não desejava mais. Um sonho não realizado, tá bom? Então, eu posso utilizar esse trecho aí como registro formal. O que é um registro formal, meu amor? O registro formal vai ser aquele cuidado com as suas palavras, com o seu texto, para que ele fique, de fato, de uma forma mais culta, mais agradável, mais adequada ao nível que você quer atingir, tá bom? Olha só. Então, por hoje, a gente vai ficar na correção do conto, tá? Das nossas correções do conto. E quando for na próxima aula, nós já começamos com a correção de coesão e coerência, tá? Todos os exercícios sobre coesão e coerência. E a nossa pontuação, tá certo? Eu preciso que vocês realmente tenham feito as atividades, tá? Porque é o momento da gente realmente perceber, fazer essa dosagem, se você entendeu, se você não entendeu. Você não é obrigado a acertar, aluno, todas as questões, tá? Mas eu quero que você faça para ver realmente aquilo que você conseguiu aí a entender, assimilar, tá certo? Porque é importante. No conto, eu já trabalhei com vocês nas aulas passadas, nós falamos muito sobre a questão de como é essa estrutura, do texto escrito em prosa, da narrativa curta. Vocês podem ficar atentos, poxa, tia, mas por que a tia fala que é uma narrativa curta? Porque quando a gente fala de uma narrativa descritiva, né, que você fala todos os detalhes e tudo mais, ele demanda ser uma estrutura muito maior de texto, que não é o caso aqui do nosso conto. Nós demos conto até mais curtinhos, bem mais curtinhos, que a gente pode dar até como exemplo lá na frente, tá? Então, geralmente vai predominar a norma padrão da língua, um grau de formalidade que a gente falou ainda agora nas questões de informal e formalidade, tá? Não pode esquecer que uma estrutura de conto, ele vai ter os personagens, ele vai ter o ambiente, né, o local, ele vai ter o clímax, né, que é o ponto alto da história para poder se desenrolar, o desfecho, que é o final da história. E muitas das vezes a gente consegue até tirar aí desse conto uma reflexão, né, um ensinamento, algo legal, quando você realmente interpreta, vê com direitinho, com um jeitinho, e com calma para poder realmente conseguir fluir essa interpretação do que você leu, do que você realmente teve contato, tá bom? Que mais? É importante que vocês tenham um cuidado com a escrita, tá? A nossa prova, eu nunca fecho para vocês de como de fato vai vir especificamente. Por exemplo, a gente deu conto, não, vai vir conto, então vai falar somente sobre estrutura. Vai vir falar sobre a questão da narração, o que vai perguntar dentro da narração. Não, a gente faz de uma forma geral para que eu consiga aí pegar de vocês o que realmente vocês conseguiram assimilar aí dos nossos conteúdos, tá? Mas aqui nós temos 3 conteúdos que nós vamos fazer as nossas correções. Então, conto, coesão e pontuação. Então, a gente vai fazer aí o mix para a gente conseguir fazer as nossas revisões todas em cima já desses últimos conteúdos, para a gente poder fazer a nossa prova. Então, não é que você não possa ter o cuidado de fazer as outras atividades, mas coloquem essas em dias, todas em dias, para quando a gente vai fazer a correção, você realmente saber o que você acertou, o que você errou, e o mais importante, né, aluno, que você possa ter a oportunidade aí de esclarecer comigo algo que você ainda sinta necessidade. Por esse motivo, nós temos a plataforma para que a gente possa realmente dar aí para vocês uma assistência mais adequada, mais efetiva, tá? Beijo grande, até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.